Meu caro presidente João Alberto, que preside essa sessão, caros colegas senadores, nasci com muita honra, presidente, na cidade de Lagoa Vermelha, que produz o melhor churrasco do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. E digo isso com muita honra e muito orgulho, porque estou dizendo a verdade. E o churrasco com a linguiça campeira da minha terra é elogiada por quem prova que passa por lá. Então, eu quero dizer que será uma honra um dia que Vossa Excelência estiver na nossa querida Lagoa Vermelha, nos campos de cima da serra, que, além de tudo, tem uma paisagem extraordinariamente bonita. Acho que o senador Cidinho Santos andou por lá e já deve ter provado o churrasco de Lagoa Vermelha. Mas eu queria, presidente, eu ia abrir com o tema que o senador Cidinho já abordou aqui, mas antes quero fazer apenas uma referência, porque o senador José Medeiros fez uma referência à posição de alguns colegas senadores aqui, que nós respeitamos, sim, tudo que estiver dentro do limite da democracia, do respeito, daquilo que a liturgia do poder exige de todos nós. E é assim que eu tenho me comportado aqui nessa casa. Vossa Excelência me conhece e da mesma forma, tenho também por isso. Acho que é um direito dos senadores, do Partido dos Trabalhadores, visitarem o ex-presidente Lula lá na sala do Estado-Maior da Polícia Federal em Curitiba. Não é uma cela qualquer, é uma sala do Estado-Maior da Polícia Federal. Que forem lá para verificar como está sendo tratado, como está hospedado o ex-presidente Lula, que é o líder do Partido dos Trabalhadores e certamente precisa desse apoio dos seus correligionários. É natural que isso aconteça. O que não é natural é duvidar que não esteja sendo observado, no caso dele, caros senadores Requião, senador Medeiros, senador Cidinho, que não seja respeitado aquela sentença judicial que foi claramente dentro da lei e dentro do Estado Democrático de Direito, com a ampla defesa do presidente. E, para confirmar tudo isso, uma pesquisa Datafolha confirma que a maioria dos brasileiros apoia a condenação em segunda instância. Isso significa dizer que também acolhe a sentença do juiz Sérgio Moro como uma sentença adequada ao presidente Lula, no caso de Curitiba. E também podemos remeter, como disse hoje um comentarista, que seria conveniente que os colegas não se limitassem a visitar a sala do Estado-Maior da Polícia Federal em Curitiba, onde está hospedado, como eu disse, o presidente Lula, mas também visitassem outros presídios brasileiros que estão numa situação, eu diria, de verdadeira calamidade. Não só de Porto Alegre, mas também do seu estado do Maranhão, de outras cidades do Nordeste. Não acho que não seja diferente no Mato Grosso, do senador José Medeiros, que a situação é muito grave. Então, também tenham a solidariedade com aqueles apenados, alguns injustamente, mas os que estão justamente presos por terem cometido delitos graves, eles têm que prestar contas à justiça, porque, tenho repetido, ninguém está acima da lei. Dito isso, presidente, o senador Cidinho aqui mencionou, conversei hoje, e a leitura do noticiário está mostrando claramente que a União Europeia, se valendo de regulamentos internos dos países europeus, com base em informações do ano passado, se existe alguma dúvida sobre sanidade, como é que vai se esperar um ano para se tomar uma decisão, se há risco para consumidores de carne brasileira? Essa é uma pergunta que não pode ser ficada calada, silenciada. Essa pergunta tem que ser repetida. Por que esperar? Porque se essa dúvida foi levantada em 2017, estamos há um ano, senador Medeiros, há um ano para a União Europeia ter tomado essa decisão agora de, talvez, amanhã, anunciar uma suspensão da carne de frango brasileira. Metade do que nós produzimos é consumido no mercado interno e a fiscalização e a qualidade sanitária tem que preservar ao consumidor brasileiro em primeiro lugar, igualmente ao consumidor estrangeiro que compra a carne de frango. No caso da carne bovina, ao contrário, a maior parte da produção é consumida no mercado interno. E quando a
o Canadá, Vossa Excelência deve ter lembranças, levantou a suspeita que tinha no Brasil a doença da vaca louca. Foi a primeira vez que o noticiário da mídia urbana, os grandes noticiários dos horários nobres da televisão, começaram a mostrar como é que se criava gado no Brasil, como é que eram os frigoríficos, como é que era a fiscalização, como é que era a alimentação do gado, a ração animal, mesmo nos confinamentos, como é que era isso. Nesse momento, 82% da população brasileira que consome carne bovina ficou sabendo que comia uma carne de qualidade. E aí derrubaram por terra todos aqueles argumentos infundados levantados pela concorrência, no caso do Canadá, com uma denúncia vazia, uma denúncia oca. Agora, a União Europeia, surpreendentemente, ameaça amanhã dessa decisão que pode levar a uma situação insustentável de prejuízo, um prejuízo inominável. Mas eu tenho certeza e a convicção que as autoridades brasileiras, a começar pelo ministro Blairo Maggi, que tem agido exemplarmente no comando do Ministério da Agricultura e na defesa dos interesses da produção agropecuária brasileira. Esteve ele, na semana passada, em Bruxelas, tratando desse tema, mas notou, certamente, as resistências da União Europeia. E aí eu tenho a convicção também, senador João Alberto, que, abrigado numa regulamentação interna, os países estejam levantando uma política protecionista deslavada, descarada, sob o manto da regulação interna e sob o manto da desculpa de estar protegendo a defesa da saúde dos seus consumidores. Nada disso. É apenas e tão somente uma grande e desleal disputa comercial, mais ou menos parecida com as vezes nós enfrentamos aqui dentro do Mercosul com os nossos parceiros dessa União Aduaneira. Então, é inaceitável que a União Europeia, decorridos um ano desse processo, só agora venha, diante dessa análise suspeita, a meu juízo, levantar questionamentos sobre a sanidade. Aqui, depois que a Polícia Federal fez a operação, que devia ter conversado melhor antes sobre o impacto econômico que dá. E aí tem que ver não apenas as grandes empresas, tem que olhar, sobretudo, o pequeno produtor de frango, o pequeno produtor de suíno e o produtor que está vinculado no sistema integrado às agroindústrias brasileiras. São essas famílias, senador Medeiros, que têm que ser cuidadas exemplarmente. E talvez os nossos fiscais, que devem, sim, ter rigor, muito rigor na fiscalização. A Polícia Federal tem que fiscalizar, não pode admitir fraude de jeito nenhum. O Ministério da Agricultura tomou a iniciativa, inclusive, de chamar a si sindicâncias internas para fazer a apuração junto com a Polícia Federal. É dessa forma que um governo sério, que um governo responsável tem que agir integradamente, e não um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e quem vai pagar a conta é o pequeno produtor. Hoje, pela manhã, os nossos produtores do Rio Grande do Sul, liderados pela ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Produtores de Aves, estiveram reunidos, contabilizando os prejuízos eventuais que pode aquele mercado do meu estado representar caso esse embargo venha a acontecer. Para se ter uma ideia, no meu estado são 7.500 famílias de produtores integrados de frango, são os pequenos e médios de frango de corte em plena atividade. 44 mil empregos diretos nesta cadeia. 800 mil e atividades de empregos indiretos em toda a cadeia produtiva. 13 frigoríficos no Rio Grande do Sul com inspeção federal. 6 frigoríficos com inspeção estadual. 3 frigoríficos do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB. 40 estabelecimentos produtores de ovos de médio e grande porte, 200 pequenos produtores de ovos, uma indústria de processamento de ovos líquido, em pó e derivados, 40 fábricas de rações e 7 incubatórios de genética e de recria. Imagine esse patrimônio construído com muito esforço, o que poderá pagar se houver, de fato, um embargo à compra da carne de frango brasileira pela União Europeia. Mas isso não pode ficar sem resposta. Um governo sério precisa reagir à altura disso, porque essa é uma ameaça inaceitável e essa questão comercial não pode impactar e ser usada como pretexto para dizer que há problema sanitário na nossa carne de frango. Então, eu quero trazer esse tema, recorrendo novamente, acreditando que o ministro Blairo Maggi, o governo federal, junto com o Ministério das Relações
Exteriores, nosso colega Luiz Nunes Ferreira e sua equipe de comércio, saberão tratar essa questão como ela deve ser tratada. E, como diria, olho por olho, dente por dente, senador. Eu acho que, nesse caso, não tem conversa, senador Medeiros. Se fizerem retaliação, eu acho que o governo tem que usar as suas medidas de retaliação. Veja que, no caso da Rússia, vários países, depois do episódio que aconteceu do envenenamento de um ex-agente secreto russo na Inglaterra, a Inglaterra e vários países levantaram embargos à Rússia por conta desse episódio. O Brasil nada fez, respeitou a Rússia, mas a Rússia está com embargo sobre carne suína brasileira. Por que não dizer aos russos, ao governo Putin, nós estamos sendo complacentes, nós estamos não levantando nenhuma barreira. Então, vamos trocar a gentileza diplomática pela abertura da carne suína na Rússia. Eu acho que essa visão pragmática do comércio é que precisa ser vista com mais seriedade, com mais vigor pelas autoridades brasileiras. Sob pena de ter que dar explicação àqueles pequenos agricultores, àqueles pequenos criadores de frango de todo o país que estarão ameaçados de perder as suas atividades por conta desse risco que poderá acontecer amanhã, no caso da União Europeia, se vier decretar o embargo à carne de frango brasileira, que é de altíssima qualidade, que digam os consumidores brasileiros de nosso país que respondem pela metade do consumo e da produção da carne de frango. E grande parte dela, como eu disse, senador, lá, inclusive no seu estado do Maranhão, é de pequeno criador que fornece a uma agroindústria e isso é processado e é vendido. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia, mas nós temos concorrentes muito fortes, que têm peso na União Europeia, como é o caso da França, que é a maior produtora na União Europeia de carne de frango e, portanto, certamente não gosta da concorrência que a carne de frango brasileira tem, de alta qualidade, alta competitividade e alta produtividade. Então, esse problema tem que ser enfrentado com o rigor que merece. Não podemos tergiversar sobre isso, a pena de levarmos um prejuízo muito grave aos nossos produtores. Eu queria, apenas para terminar, presidente, da abertura do começo do meu pronunciamento, voltar ao tema em relação ao ex-presidente Lula. Eu li um artigo de um jornalista que eu respeito muito, muito mesmo, chamado Zuenir Ventura, com quem trabalhei há muito tempo, foi editor da revista Visão, que já não existe mais. No seu tempo, eu era jornalista, trabalhava como correspondente. O título do artigo do Zuenir Ventura é muito sugestivo. Mais pesar que júbilo. Mais pesar que júbilo. E se Vossa Excelência tiver a generosidade de me aceitar, eu faço a leitura rápida, porque ele é muito ilustrativo. Muito obrigada, Zuenir Ventura, pelo texto primoroso que você escreveu. Partido da Ética de Lula prometia não roubar nem deixar roubar. E durante um tempo foi assim. Era um desafio encontrar, em algum escândalo, um membro do PT. É provável que eu repita muito do que escrevi por ocasião da condenação de Lula em janeiro. O sentimento de pesar é o mesmo. Para quem acompanhou sua trajetória desde o começo, é difícil comemorar sua prisão. Acho que o lamento é parecido com o de Frei Beto e Ricardo Couto, grandes amigos do ex-presidente, mas que não misturam coração e mente, o homem e o político. Conheci Lula em 1978, quando no grupo Casa Grande promovemos ousados debates na vigência da censura e trouxemos ao Rio pela primeira vez aquela novidade do ABC paulista. Era uma plateia de mais de 1.000 estudantes e intelectuais que ouviram embevecidos aquele metalúrgico criticar estudantes e intelectuais. Franco, carismático, foi uma revelação. Voltei a me encontrar com ele em 1993, quando cobri para o Jornal do Brasil a sua primeira caravana da cidadania, que percorreu 54 cidades no Nordeste. No domingo, Hélio Gaspari lembrou que Merval Pereira, abre aspas, estava certo quando disse que Lula estava mais perto da cadeia do que do Planalto, fecha aspas. Muitos acharam que era torcida e não apuração. Por coincidência, o mesmo Merval, então no JB, como chefe, achou que aquela viagem, um ano antes das eleições, merecia tratamento especial. Lula não se elegeu, mas começava ali uma caminhada que acabaria por levá-lo ao Planalto.
Poucos acreditavam nisso, mas Merval resolveu reforçar a cobertura, escalando um jovem repórter para cobrir o dia a dia, Jorge Antônio Barros, e a um veterano, eu, com mais tempo para a análise. Foi uma incrível experiência jornalística acompanhar Lula durante 24 dias por bolsões de miséria que não dispunham de progresso e cidadania, às vezes nem água e comida. Assisti a cenas como de sua entrada triunfal em Nova Canudos, acompanhada de uma chuva torrencial após 3 meses de seca inclemente. O povo foi para a praça celebrar Lula e a chuva, agradecendo a dádiva divina. No reino mítico do conselheiro, de Padim Cisso, Lampião e Glauber Rocha, aquilo não era acaso, só podia ser milagre. Não foi apenas por esse mergulho no Brasil profundo que admirei Lula, mas sobretudo porque o seu Partido da Ética prometia não roubar, nem deixar roubar. E durante um tempo foi assim. Era um desafio encontrar em algum escândalo um membro do PT. A única acusação contra ele era de atentado à gramática, por falar menos. Olhando alguns dos companheiros e companheiras em torno dele, durante o desvairado discurso testamento, senti saudades de quando ele se cercava de figuras exemplares como Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Hélio Pellegrino, Mário Pedrosa, Paulo Freire, Olívio Dutra, entre outros que o ajudaram a fundar o PT. O Lula e o PT podem não acabar, mas a utopia que eles encarnaram, essa acabou. Obrigada, Zuenir Ventura, por ter traduzido com um texto primoroso uma situação real. E nós também, como você, temos mais pesar do que júbilo. Isso não é bom para a política brasileira, isso não é bom para a imagem do nosso país. Obrigada pelo relato fiel do que você escreveu. Solicito a Vossa Excelência e agradeço já a sua gentileza da transcrição desse texto nos anais do Senado Federal. Obrigada, presidente.